começando agora mais um programa Arena do Futuro aqui na tela da TV Novo Tempo. Que bom poder te receber dos mais diferentes lugares do Brasil e do mundo, aqui na minha companhia, na companhia dos nossos amigos que estão aqui no nosso cenário, para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Porque aqui você sabe, o nome do programa é Arena do Futuro. Arena porque nós discutimos a Bíblia, e do futuro porque estudamos as profecias, para entender exatamente a mensagem que Deus deixou para os seres humanos, especialmente nesses momentos finais da história da humanidade. Bom, um tema tem sido repetido muitas vezes aqui no Arena do Futuro, é que Jesus Cristo veio à Terra e morreu para nos salvar. Se você conhece, e se você já aprendeu muitas vezes, já leu na Bíblia, na palavra do Senhor. Mas agora, Jesus fez o que tinha que fazer para salvar os seres humanos. E o que nós precisamos fazer para nos salvar? Há alguma parte humana nesse processo de salvação? Esse é o tema de hoje, do programa Arena do Futuro, que está apenas começando. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos um guia de estudos bíblicos chamado A Procura da Verdade. São 15 temas baseados na Palavra de Deus, especialmente selecionado para que você entenda e compreenda a revelação que Deus nos deixou. Jesus certa vez disse assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que liberta do engano, da mentira, da falsidade e que te coloca em contato com a revelação direta do Senhor. Porque um dos objetivos que nós temos aqui no programa Arena do Futuro é que você continue estudando a Bíblia. Eu não sei como é que você chegou na Novo Tempo. Se foi de maneira aleatória, se alguém indicou para você, se alguém disse para você assistir o programa, ou você estava passando aí nos canais. Não importa como você chegou aqui. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. O que importa é como esta mensagem que está chegando ao seu coração vai se transformar em vida praticada. E para que a mensagem da palavra do Senhor fique cada vez mais viva e profunda no seu coração, é que eu quero lhe convidar a ter esse estudo bíblico na sua casa e ser um aluno da melhor e mais importante escola bíblica do mundo. É isso mesmo, é a escola bíblica aqui da TV, da Rádio Novo Tempo. E como é que você faz para ser um aluno da escola bíblica? Em algumas formas. Primeiro é pelo WhatsApp. Envie uma mensagem para nós no número 12 98244 0077. Você vai ter um pequeno registro e logo depois você será aluno da escola bíblica e nós vamos te enviar gratuitamente esse estudo aqui. Você sabe, aqui no Novo Tempo nós não cobramos estudos bíblicos, tudo chega até você por causa dos anjos da esperança que estão comigo aqui agora, nesse momento, abrindo a palavra de Deus, proporcionando que a Novo Tempo chegue até aí onde você está. Ou você pode também ligar para nós no telefone fixo. Esse telefone fixo funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial. Anota o número aí, ó, 12 21 27 31 21. Há também a terceira forma de você ser aluno da escola bíblica, que é indo no site biblia.com.br. Tem um QR Code aparecendo agora na tela aqui, e se você apontar a câmera do celular, você vai ser levado diretamente para o nosso site e se tornará um aluno da nossa escola bíblica. Tudo certo? Combinado? Então vamos à palavra do Senhor, porque aqui no Arena do Futuro tudo começa na palavra. A história da Bíblia é a história da paixão de Jesus pela humanidade. O final dessa história é um final feliz, porque Jesus tornou-se vencedor contra o pecado e a morte. Ele cumpriu a sua missão. Ele cumpriu o seu papel. Jesus veio à Terra para nos dar esperança e nos dar vida. E ele terminou na cruz do Calvário, oferecendo a toda a humanidade a salvação. É por isso que seres humanos pecadores como eu e você, somos convidados a nos unirmos a Jesus. E por isso, a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Morrer pelo seu próprio pecado não é necessário, porque Jesus já morreu no meu e no seu lugar. É possível, então,
a partir de agora, viver uma vida com esperança, porque o que Deus tem para nós é muito mais do que esse mundo e esta vida. Se a nossa esperança ou a nossa expectativa ficar apenas neste mundo, nós seremos os mais miseráveis dentre todos os seres humanos. Não se acostume a esse mundo, não se acostume a essa vida, não se acostume aos altos e baixos que temos, porque o que Deus tem para nós é algo muito maior. Mas vamos entender exatamente esse processo da salvação, começando a responder a seguinte pergunta: quem é Jesus? Há quase 2000 anos, houve um homem que nasceu contra todas as leis da vida. Esse homem viveu na pobreza e foi criado na obscuridade. Não viajou muito, só uma vez cruzou os limites do país no qual viveu. Foi durante o seu exílio na infância, no Egito. Não possuía riquezas nem influência. Seus parentes eram gente simples, sem instrução, sem uma educação regular. Na sua infância, ele sobressaltou um rei. Na meninice, confundiu doutores. Na idade adulta, subjugou o curso da natureza, andando sobre as águas. Este homem, este menino, andou sobre o mar como se fosse uma calçada. Além disso, certa vez, ele aquietou uma grande tempestade. Curou multidões sem uso de remédios e nunca cobrou pelos seus serviços. Ele nunca escreveu um livro e, mesmo assim, todas as bibliotecas do mundo não poderiam comportar os livros que teriam sido escritos se tudo que ele fez ali estivesse registrado. Ele jamais escreveu um hino, mas tem fornecido o tema para músicas mais do que todos os músicos somados. Nunca fundou uma escola ou um colégio, mas todas as escolas juntas não poderiam se vangloriar de terem tantos alunos. Jamais formou um exército, destacou um soldado, manejou uma arma, mas nenhum outro líder teve um maior número de voluntários que, sob as suas ordens, tenha feito mais rebeldes deporem as suas armas e se renderem sem detonar um tiro. Nunca praticou psiquiatria, mas curou um maior número de corações quebrantados que todos os médicos daqui e daquela época. Uma vez por semana, multidões se põem a caminho das reuniões de adoração para lhe prestar homenagem e demonstrar respeito. Os nomes de orgulhosos estadistas gregos e romanos apareceram e desapareceram. Os nomes dos cientistas, filósofos e teólogos do passado apareceram e também desapareceram. Mas o nome deste homem firma-se cada vez mais. Apesar do tempo ter colocado quase 2000 anos entre as pessoas desta geração e a cena da sua crucificação, ele continua vivo. Herodes não pôde destruí-lo e a sepultura não pôde prendê-lo. Ele permanece no mais alto pináculo da glória celeste, proclamado por Deus, reconhecido pelos anjos, adorado pelos cristãos, temido pelos demônios, como o Cristo vivo e pessoal, o Messias, o nosso Salvador. Mas, infelizmente, mesmo sendo quem foi e quem é, muitas pessoas não aceitam Jesus. Muitas pessoas resistem a aproximarem-se de Cristo. Sabe o que às vezes mais me incomoda? É como nós podemos demonstrar confiança a pessoas, a situações e às vezes até máquinas à nossa volta, mas relutamos em confiar em Jesus. Quer um exemplo? Talvez você more num prédio, ou você vá em algum prédio, e você aperta o botão, o elevador vem no andar que você está, você entra no elevador, fecha a porta, aperta o número do andar que você tem para ir, e você confia que aquele elevador vai te levar até o andar que você
Precisa ir. Você não pergunta quem fez a revisão, você não pergunta quanto tempo o cabo de aço está lá, você não pergunta se aquele elevador é seguro, você simplesmente entra, porque você confia. Agora, por que as pessoas que confiam tanto em tudo que está à sua volta demonstram tanta desconfiança quando o assunto é Jesus e a sua palavra? É porque o ser humano tem um coração duro, um coração de pedra. Mas esse coração de pedra, ele pode ser quebrado. Deus pode quebrar o seu coração de pedra. Há pessoas que acompanham a Novo Tempo, que acompanham a Arena do Futuro, que leem a Bíblia, mas continuam sendo indiferentes à palavra de Deus. Continuam pensando que não é com elas. Ou continuam pensando assim, tá bom, eu já ouvi isso aí, mas isso aqui não é bem como eu enxergo, como eu vejo a vida. Não é o que você vê, não é como você enxerga, não é o que você acha. Mas nós precisamos nos render à palavra do Senhor. E ela quebranta qualquer coração. Mas para isso acontecer, é preciso que você deixe, é preciso que você abra as portas para que Deus entre e faça uma completa transformação na sua vida. E isso fica claro na Bíblia, na palavra de Deus. Vamos a 1 Coríntios no capítulo 2, versículo 14. Aqui nós encontramos uma advertência de Paulo. 1 Coríntios capítulo 2, e vamos ler o versículo número 14. Diz assim a Bíblia: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Muitas pessoas se tornam sensíveis ao Evangelho quando os problemas aparecem. Outras pessoas não esperam os problemas para recorrerem a Deus. Independente da forma como você vem. O que a Bíblia está dizendo é que Deus sempre estará com os braços abertos para lhe atender. Veja, Paulo está dizendo que pessoas espirituais entenderão espiritualmente. Agora, para quem não é espiritual, sabe o que significa o Evangelho? Loucura. As pessoas vão olhar e falar, esse negócio de Evangelho aí é loucura. Se alguém fala isso perto de você, ou se você algum dia já falou, é a sua natureza carnal que está prevalecendo na sua vida. E hoje você pode permitir que essa natureza carnal se aquiete e cresça a sua natureza espiritual. Porque quando você discerne, quando você lê a Bíblia de forma espiritual, tudo passa a fazer sentido. É por isso que o grande problema não está no Evangelho e nem na revelação de Deus. O grande problema está em como o ser humano enxerga o Evangelho, ou como nós nos aproximamos da Bíblia Sagrada. É você que precisa mudar a sua forma. O Evangelho continua sendo eterno, a palavra de Deus não muda. O que muda é o ser humano, o que muda é a sua forma de ver. E eu, na minha história, na minha experiência pastoral, tenho encontrado muitas pessoas que no começo da sua jornada olhavam com desdém para a Bíblia, mas que foram transformadas e tocadas pelo Espírito e passaram a enxergar a Bíblia de uma outra forma, que passaram a enxergar a Bíblia de maneira espiritual. Agora, se você vai ser carnal ou espiritual, depende da sua escolha. Depende do que você vai fazer. Eu não creio que você chegou de maneira aleatória aqui no programa Arena do Futuro, ou na TV Novo Tempo, ou na Rádio Novo Tempo, ou nos sites da Novo Tempo. Você chegou aqui porque Deus marcou um encontro contigo. Deus estabeleceu um momento para conversar com você, para chegar até o seu coração. Me veja agora como um enviado de Deus, falando aí ao seu ouvido: filha, filho, Jesus morreu para te salvar. A salvação é de graça, basta você aceitar. Olhe para a Bíblia de maneira espiritual e Deus olhará para você também de maneira espiritual e Ele vai te salvar. Agora, como o ser humano pode se salvar? Esta é a pergunta. Há alguns passos que nós precisamos dar. Veja, eu não estou dizendo que nós podemos fazer algo para a salvação.
Porque tudo que tinha que ser feito para a salvação, Jesus Cristo já fez. A morte dele é suficiente para salvar todos os seres humanos. Alcança quem quiser, quem puder, quem se abrir. Mas isso também não quer dizer que não exista uma parte humana diante dessa salvação. Há coisas que nós precisamos fazer para que a salvação seja real na minha vida. Porque na palavra de Deus não existe uma ideia chamada universalismo. E o que é esta ideia? Universalismo é a ideia que diz que Jesus Cristo vai voltar e vai salvar todo mundo. Não importa o que a pessoa fez, escolheu, decidiu, no final ele vai salvar todo mundo. É aquela ideia, tudo vai terminar em pizza. Só que no julgamento divino, não. Não vai terminar em pizza, não. Vai terminar em salvação e condenação. Vai terminar entre aqueles que estarão no céu e aqueles que não estarão no céu. Porque há dois caminhos, o estreito e o largo. Jesus mesmo já falou isso. Há bodes e ovelhas. Qual grupo nós vamos pertencer? Depende das decisões que nós tomamos hoje. Ou seja, o que eu faço não vai mudar a salvação que Jesus Cristo completou na cruz, mas vai mudar o rumo que eu estou dando à minha vida. Para onde eu estou levando o meu futuro. O que eu devo fazer então para que eu consiga chegar à salvação? O primeiro passo é a admissão, é o reconhecimento de que você é pecador. Sem esse reconhecimento, não dá para você querer se salvar. Porque se você não acha que está perdido, você também não acha que precisa se salvar. Você tem que entender que está perdido, e quando você entende que está perdido, você agora então procura alguém para te salvar. Você procura alguém para te resgatar. Porque enquanto alguém está caminhando na rua, consciente que está caminhando no caminho certo, ela não vai pedir informação para ninguém. Ela continua andando na direção que ela acha que ela tem que seguir. Então ela vai seguindo o caminho da sua trajetória. Agora, se em um determinado momento ela para e fala assim, espera aqui, onde é que eu estou? Eu não sei onde eu estou. Aí ela procura alguém para pedir orientação. Este é o passo fundamental para a salvação. É quando o ser humano reconhece que está perdido e vai procurar ajuda. E vai buscar ajuda. Veja o que diz a Bíblia em Romanos, no capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3 e o versículo 10. Diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Em outras palavras, todos somos pecadores. Não existe uma única pessoa que não tenha pecado. Os mais novos como os mais velhos. Se você tem um bebê em casa, com toda a pureza daquele bebê, ele nasceu em um mundo de pecado. E é um pecador. É uma pecadora. Agora, o pecado não vai prevalecer para sempre. O pecado não vai existir para sempre. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 12. 2 páginas para frente. Diz assim a Bíblia, olha. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O ser humano não pode, com as suas ações, alcançar a salvação. O que eu estou querendo dizer para você é que o comportamento do cristão, enquanto estiver nesse mundo, testemunha da sua salvação. Porque pecadores somos todos, mas quando alcançados por Deus e reconhecemos que somos pecadores, como a Bíblia nos assegura, nós passamos agora a viver padrões elevados que Deus espera. O que Deus quer que você seja? Como Deus quer que você viva? Bom, Deus espera que você seja uma pessoa honesta. Deus espera em seu coração bondade. E bondade significa viver o amor. Deus espera que você também viva em inclusão. Não colocando pessoas para fora, nem afastando, mas trazendo pessoas para perto de si. Uma outra característica
É ser perdoador? É ser perdoadora? Perdoar tantas e quantas vezes forem necessárias. Ser compassivo, pacificador, fiel. Mas todos nós travamos uma luta interna. Nós falhamos em alcançar o alvo. O ser humano que deveria viver com os padrões e princípios do céu, às vezes, mentem, odeiam, enganam, são rudes, cobiçam, invejam e matam. Temos um conflito dentro de nós mesmos. E cedemos, muitas vezes, à nossa natureza carnal constantemente. Estamos o tempo todo lutando contra as tentações. Nós não somos perfeitos e não seremos perfeitos enquanto estivermos nesse mundo com essa natureza que carregamos. Agora, reconhecendo que você é pecador, você já deu o primeiro passo. Segundo passo. O segundo passo é arrependimento. Arrepender-se não é o mesmo que remorso. Remorso seria o receio de que o pecado se torne conhecido de outros e você assim fique humilhado. Arrependimento, na verdade, é a tristeza pelo pecado e a busca em Deus para não fazer mais. Arrependimento envolve a decisão. Arrependimento requer reparação. Veja o que está escrito em Romanos, no capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Diz assim a palavra do Senhor. Estou chegando aqui já, Romanos 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Arrepender-se aponta diretamente para o terceiro passo. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo mesmo? Lembra? O primeiro passo é ter consciência de que você é pecador. Então, eu sei que sou pecador, eu dou o segundo passo, que é arrependimento. Tristeza por aquilo que eu fiz, procuro reparar o meu erro e então consigo dar o terceiro passo, que é confessar os seus pecados diante de Deus. E isso está claramente na Bíblia. Vamos à primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9. 1 João 1, 9. Veja o que diz a palavra de Deus. Já no finalzinho da Bíblia, 1 João 1, 9. Está assim lá na palavra de Deus. 1, 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdão é resultado da graça de Deus. É um favor imerecido. Não há nada em mim, mas Deus me favorece perdoando-me. Quando eu confesso, eu alcanço o perdão. E o perdão, ele é feito para seres humanos pecadores de graça. Todos podem ter acesso. Dependência de Deus é o que ele espera. Você pode pensar assim, pastor, eu preciso confessar meu pecado, por quê? Se Deus sabe todas as coisas. Porque Deus quer que você reconheça e esteja ligado a Ele. O nosso planeta é apenas uma poeira no meio do universo. E por que Deus teria todo esse interesse em nós? Eu gosto de um texto que está em 1 João, no capítulo 4, versículo 16, que diz assim, e nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Deus criou o ser humano e se propôs a resgatar. Nenhuma vida é perdida para ele. Ninguém foi tão longe que não tenha solução. Não existe pecado que não mereça perdão. O diabo é quem trabalha hoje para te convencer que você não tem solução. Deus transforma a mais fracassada vida em vida vitoriosa. E o que devemos fazer com Jesus? O que você deve fazer agora? Nos momentos finais da vida de Jesus.
aparece uma pessoa que vacilou quando não deveria. Pilatos cometeu um erro fatal. Vamos comigo? Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, vamos ler os versículos 22 até o 24. Aqui nós encontramos o erro fatal de Pilatos, que não pode ser o seu erro, que não deve ser o mesmo caminho que você decide seguir hoje. Mateus 27, a partir do versículo 22. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Versículo 22. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Versículo 23. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos, porém cada vez clamavam mais: seja crucificado. Olha o verso 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, então lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue de Jesus. Isto é algo que você não deveria fazer. Você não deve lavar as mãos, tornar-se indiferente ou ficar perguntando para os outros o que você deve fazer com Jesus. Esta pergunta você nunca deve fazer. Essa resposta nunca se deve esperar de alguém em seu lugar, porque ninguém pode responder por você. Nesse momento, não faça como Pilatos. Ouça o convite de amor de Jesus, que diz assim, vinde a mim. Não espere que todos os seus problemas se resolvam para você então vir a Jesus. Na cruz, Jesus estava no meio de dois homens perigosos e condenados à morte. Um deles olhou para Jesus e pediu: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a resposta de Jesus foi: eu não vou me esquecer de você. Você vai estar comigo no paraíso. Jesus prometeu àquele crucificado a eternidade e a salvação. Como eu gostaria de ouvir o mesmo hoje. Jesus dizendo para mim: Rafael, você vai estar comigo no paraíso. Ou falando para você: Lúcia, você vai estar comigo no paraíso. Você, Daniele, estará comigo no paraíso. Você, Ronaldo, estará comigo no paraíso. Você, Denise, vai estar comigo no paraíso. Você, Júlia, vai estar comigo no paraíso. A eternidade está à sua disposição. Basta você decidir, basta você aceitar, basta você querer. Se é o seu desejo nesse momento, entregar a vida a Jesus, dar esses passos rumo à salvação, feche os olhos e vamos juntos orar. Pai de amor, sabemos que Cristo morreu na cruz do Calvário e fez tudo para nos salvar. Agora temos que dar os nossos passos de fé. Precisamos reconhecer nossa situação, arrepender, confessar e nos agarrar às tuas promessas, porque sabemos que muito em breve Jesus Cristo vai voltar e queremos receber das tuas mãos a coroa da vida eterna. Permanece, Pai, com cada pessoa que ora comigo neste momento, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, que Deus continue sempre ao seu lado. A gente se vê aqui na Novo Tempo, no próximo programa Arena do Futuro. Um abraço, até mais.